Amém. Graça e paz, igreja. Amém. A apresentação do corte me fez lembrar uma netinha minha. Um dia eu estava longe dela há 1 a 2 semanas e ela chegou, abriu o elevador, ela abriu os braços e veio para mim, ela disse: doutora Dona Tânia, juíza, pastora, minha avó Tetê. Né? Então, o melhor é o minha avó Tetê. Né? Melhor da festa. Queridos, eu tenho que pedir desculpa a vocês pelo pouquíssimo material que tem aí, mas eu estou viajando há praticamente 1 mês e saí de casa com muito material, mas passei em Salvador, passei em Imperatriz, passei em Goiânia e vim para cá direto. Então, não sou como o Cote que está no quintal da casa dele aí o material, né? Nem o Luciano Subirá, que também está ali no outro endereço, mas nessa cidade. Mas eu vou deixar o meu e-mail aqui. E se você quiser receber a lista do material por e-mail, eu posso te enviar e posso fazer a remessa pelo correio para você se tiver interesse. Mas sem uma apostila que está saindo do forno agora aqui, acabou a gráfica que está aqui no quintal da Casa do Corte, acabou de me trazer, além dos poucos materiais que eu tenho, dessa apostila vai ter para oferecer hoje. É um curso de libertação que fizemos na cidade de Resende, que durou 4 meses, um curso por módulos. E aqui tem com profundidade estruturas espirituais e princípios espirituais para um curso de libertação. Viu? A Paula aqui, minha filha espiritual, vai estar cuidando desse material para mim. Tem DVD sobre princípios espirituais, sobre autoridade espiritual, sobre herança espiritual, sobre promiscuidade. Tem CD sobre paternidade, enfim, um pouquinho de cada coisa. Mas eu fico devendo enviar por e-mail para você a lista de material. Mas eu não vou pegar o seu e-mail, não vou prometer isso como o Luciano prometeu. Você vai passar o e-mail para mim, e aí eu te respondo, tá bom? Eu quero orar uma vez mais. Pai, eu coloco diante do teu trono de graça, Senhor, a disponibilidade do meu coração de fazer algo aqui que vai agradar o teu coração, Pai. Eu te agradeço por servir aos santos que se reúnem nesse lugar e te agradeço por tudo que eu recebi aqui nessa manhã, Pai. Eu entendo que a tua medida de graça já está sobre essa escola, Pai, e que nós fomos edificados de uma forma muito especial nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, igreja? Na esteira da palavra do Luciano, eu quero dizer algo para a igreja. Falou tanto em edificação das futuras gerações, né? Falou tanto em estabelecer a casa. Mostrou na Bíblia para nós hoje de manhã situações de homens que foram aprovados por Deus no seu ministério, na sua vida pessoal, mas que colheram uma herança desastrosa nas gerações futuras. E aí a pergunta é, como que vamos edificar a nossa casa? Como que nós vamos edificar a nossa casa e como que nós vamos ser conselheiros de ovelhas, pessoas que vêm nos ajudar para edificar a casa deles, para ajudá-los na edificação da casa deles? E a resposta sempre vem naquilo que a palavra de Deus nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, não tem metodologia, não tem estrutura de psicologia, não tem nada que funcione. Então, é atrair Deus para dentro da nossa casa. E não apenas Ele para a nossa vida, não apenas a medida de unção para o nosso ministério, mas atrair os princípios de Deus, porque aplicados os princípios de Deus em cada membro da família, da forma como Deus determina, com certeza nós vamos poder edificar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração e deixar uma geração bendita na terra. Quando Deus criou o universo, Ele estabeleceu princípios. Ele estabeleceu princípios que são fundamentos e Ele trabalha nesses princípios. Nós vemos que tudo que aprendemos na Bíblia são preceitos e conceitos estabelecidos por princípios que Deus fez. Quando Deus estabelece princípios, Ele mesmo se coloca nesses princípios. É como um justo juiz que tivesse uma lei para aplicar e que
ele não fica fora da inteireza, da justiça dessa lei. Ele não aplica essa lei para todos e ele próprio fica à parte. Ele entra por inteiro quando ele estabelece um preceito. Então, quando ele junta aquele povo, por exemplo, ao pé do Monte Sinai, para dar os preceitos, as leis, os fundamentos, para aquele povo ter agora diretrizes a partir de então, ele diz, olha, se atentamente ouvires a minha voz e seguires os meus mandamentos, vós me serei povo peculiar, eu serei vosso Deus. Então, quando ele diz isso, ele se encaixa. Ele dá um preceito, ele dá um princípio e ele se encaixa. Se você fizer isso, eu vou fazer isto. Se você reagir dessa forma, vai ter essa resposta. E você vai encontrar na lei de Deus toda a provisão de punição, quando nós rompemos esses princípios, mas toda a provisão de bênção, de recompensa, quando nós cumprimos os preceitos. Então, é uma lei perfeita. Ele fez para estabelecer o equilíbrio do universo que ele criou. E no coração dele, ao criar a terra e conceder essa terra como uma dádiva para o homem, ele quis estabelecer na terra os princípios que no seu coração haviam de justiça, de paz, de benignidade. E o homem na terra replicar aquilo que o coração de Deus tinha quando criou a sua imagem, a sua semelhança. Quando a Bíblia diz os céus são os céus do Senhor, mais a terra deu a ele aos filhos dos homens, em Salmo 115, versículo 16, o Senhor está dizendo, deu a terra para domínio, para governo. É lógico que isso não anula aquele outro versículo que diz, a terra e todos os que nela habitam são do Senhor, mas eu não estou falando de propriedade, a propriedade da terra é do Senhor. O Senhor tem o título, se fosse um imóvel, seria o título de propriedade com o registro de imóveis. Isso ele tem, por isso só ele pode destruir a terra. Só ele pode fazer nova terra. Mas eu estou falando da figura jurídica do domínio, da posse. Ele entrega para que o homem domine, governe. Também disse Deus, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os animais que voam, que rastejam, que estão na água, sobre toda a terra. Esse domínio, esse governo que Deus entrega para o homem, era um propósito do seu coração de ter uma família na terra, nos moldes que ele estabeleceu no seu coração. Quando aprendemos sobre a paternidade de Deus, nós vemos que no livro de Lucas, capítulo 3, quando fala da genealogia de Jesus, aqueles textos que muitas vezes a gente passa batido, porque é fulano, filho de fulano, termina dizendo Adão, filho de Deus. Adão, filho de Deus. Então, ao colocar um homem na terra, ao colocar esse homem ali, naquele jardim que ele prepara, a sua imagem, a sua semelhança formado, o propósito do coração de Deus era ter filhos na terra, uma família bendita. E ele estabelece o modelo perfeito nessa família, de proteção, de provisão, como aprendemos nas aulas de paternidade, afeto vindo do pai, a mãe, o consolo, como o pastor Luciano disse hoje, aquela que está junto, que amamenta, que traz no ventre. Deus estabeleceu um plano perfeito, onde quando cada um cumpre o seu papel, gerações e gerações e gerações, elas replicam a bondade dos seus antecedentes. Então, quando falamos de heranças espirituais, por exemplo, nós estamos sempre preocupados e focados com os passados, com a árvore genealógica, com os galhos mais grossos que vieram antes de nós. Aí estamos preocupados com a libertação nossa e até das nossas ovelhas, daqueles que procuram conselho, e estamos preocupados com quem foram seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós, para separar a questão da herança espiritual, que é a responsabilidade dos pais, que vem como um legado para os filhos, da responsabilidade pessoal para fazer as confissões dos seus pecados e das heranças para fazer as confissões dos pecados geracionais. Mas eu quero chamar a sua atenção que quando o nosso comportamento é inadequado, quando a nossa geração, mesmo que não tenha recebido um legado de maldade, mesmo que venha de gerações que
os bisavós, os avós, os tataravós, todos andaram na presença do Senhor. Quando a escolha do mal vem para a nossa vida, nós começamos uma cadeia geracional de maldade para filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Nós sempre olhamos a questão da herança para trás, mas nós temos que também focar para frente. O que virá depois de nós, não é? E como se trata de falar de família, eu escolhi 2 textos bíblicos. Não vou falar de herança, já foi falado aqui, vai ser abordado mais para frente, mas eu estou mostrando por que nós, ao sermos conselheiros, nós temos que verdadeiramente bater nessa tecla de herança sempre. Primeiro, para consertar o que fizeram antes de nós. E segundo, para deixar um legado de bênção para as gerações futuras. Não podemos dizer, tudo bem, eu estou bem, mas o que vai acontecer nas gerações futuras? Davi estava muito bem, depois que comete o pecado com Batseba, volta à vida normal, tudo, mas o que aconteceu depois? Aminon estupra Tamar, Absalão mata Aminon, e aquele rastro que fica para os filhos, não é? Para os netos e para os bisnetos. Então, a carta aos Efésios nos fala sobre relacionamento num lar cristão. Vamos lá. Você está há muito tempo ouvindo isto em cultos de casamento, em reuniões de família, em celebrações de eventos de casais. Mas vamos olhar hoje com os olhos que temos abertos depois daquilo que ouvimos hoje de manhã aqui. A partir do versículo 22, Efésios capítulo 5. Aqui está falando do protótipo de um lar cristão. O modelo de um lar cristão. Qual é o modelo? Qual é a receita de Deus? Qual é o preceito de Deus? A ordenança de Deus? Veja que não é uma sugestão que está aqui. Aqui não é uma sugestão. Aqui é um comando de Deus. Se fosse uma lei, nós diríamos que é de caráter imperativo. É uma ordem imperativa. É uma ordem a que todos devem se submeter. Então está escrito assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, diga em tudo, submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Diga, pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E no versículo 32, grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A Cristo e à igreja. É interessante porque parece-me que ele está falando de casamento. Parece-me que ele está falando de relacionamento conjugal. Mas ele termina explicando que não. Ele termina dizendo, grande é esse mistério, mas eu me refiro ao corpo e ao cabeça, o corpo que é a igreja e o cabeça que é Jesus. Então, ele está nos dizendo aqui, igreja, eu entendo assim, que o casamento, ele é um sinal e símbolo na terra do encontro de Jesus com a igreja. O casamento é profético, ele tipifica o encontro de Jesus com a igreja. A submissão da mulher em tudo ao seu marido. E o amor do marido de proteção, de cuidado, de zelo pela sua esposa.
de tratá-la como se fosse a si mesmo. Isso vai ser um ato profético na terra para que o mundo entenda a união de Jesus com a igreja. É mais ou menos assim. Quando o casamento vai por água abaixo, quando o marido troca a mulher, uma de 40 por duas de 20, quando a mulher trai o seu marido, a mensagem espiritual que está sendo passada para o mundo é que o Senhor pode ter uma outra igreja e a mulher pode trocar o seu senhor por outro qualquer, que não é o seu marido, que não é o seu cabeça. Então, os atos que ocorrem no casamento, o proceder de acordo com a palavra de Deus, ou a destruição que se instala pela aplicação de modelos infernais, eles respondem no mundo espiritual de uma tal maneira que influencia a leitura que o mundo faz do encontro de Jesus com a igreja. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. O nosso comportamento nos faz como luzeiro no meio de uma geração corrupta. O nosso proceder passa a ser um espelho do que é verdadeiramente a vida da igreja com Jesus. E aí vamos ver isso aqui com detalhes. Então, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Eu creio que Deus fala aquilo que é o mais difícil. Ele fala da submissão para a mulher e ele fala do amor para o marido. O marido mais lógico, mais racional, a mulher mais emocional. Então ele fala, maridos, amai vossas mulheres. Amai, aquela manifestação de amor, mas é o amor de 1 Coríntios. É um amor que não desiste nunca, que tudo suporta. Um amor que não suspeita do mal. Enfim, é o amor bíblico. É o amor com que Jesus nos amou. Porque quando Jesus fala de amor para os discípulos dele, quando o Senhor nos fala de amor, ele fala daquele amor que ele determina como o 11º mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Um amor igual dele, um amor que transcende o entendimento do homem. Um amor que faz com que os defeitos sirvam para intercessão e para o perdão. Qual foi o amor dele na cruz? Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. O que ele exerceu na cruz? Intercessão e perdão. Intercedeu ao Pai e perdoou. Então, quando fala para a mulher ser submissa, porque o mais difícil para a mulher é a submissão. Não sei vocês, mas tem chegado às minhas portas para atendimento tantos casamentos que são arrombados, destruídos por Satanás, por causa da insubmissão da esposa. Você vai procurar a motivação, o marido diz, eu não aguento mais. Ela me desrespeita, e me desrespeita diante dos filhos. E ela me desonra, e ela quebra essa cadeia de autoridade na minha casa. Queridos, a cadeia de autoridade começa no céu. Nós aprendemos isso. A cadeia de autoridade começa no céu. E ela é delegada por Deus, pelo próprio Deus. E se você tem alguma dúvida do que é delegação de autoridade, imagine aquele guardinha de trânsito naquela avenida lá em Belo Horizonte, aquela Amazonas que desce e vem. Imagine um caminhão, um Scania com um bloco de mármore em cima. Imagine um guardinha magrinho, está ali, uma velhinha encosta e fala, moço, dá para o senhor parar o trânsito porque eu não consigo andar até o sinal? E aquele guarda de trânsito bota o apitinho de plástico na boca e apita, estende a mão e o motorista da Scania vê e sabe que tem que parar e reduz a marcha e pisa no freio, canta pneu e sai fumaça do asfalto e ele para. Mas por que ele parou? Porque ele tem medo do guarda? A Scania pode matar o guarda e o guarda virar hambúrguer de asfalto. Não é por isso. Ele para porque quando ele vê aquele guarda, ele vê uma figura de autoridade que tem uma patente delegada. Alguém maior do que ele, e esse alguém ou algo chama Estado. E o Estado deu aquele guarda autoridade para apitar e parar aquele caminhão. E por trás dele, esse Estado pode tirar ponto de carteira, ou botar pontos para perder a carteira, tirar a carteira, aplicar multas, pode apreender veículo e pode botar motorista na cadeia.
Então, o poder que emana de quem delegou é o poder que você respeita quando você respeita aquele que tem a delegação. Quando Deus delega autoridade e nós nos insubordinamos, nos rebelamos contra alguém que tem essa autoridade delegada por Deus, nós estamos dizendo: Deus, o Senhor é um bola murcha, porque o Senhor está dando autoridade para quem não deveria dar. E aí nós estamos nos colocando contra a autoridade de Deus. E esse princípio de autoridade, queridos, onde Deus é o cabeça, ele diz que ele é o cabeça do Cristo, o Cristo da igreja e o marido da mulher. Deus escolheu dessa forma. Deus escolheu que fôssemos uma só carne, fôssemos um só diante dele, mas um é autoridade. Não é uma autoridade para colocar um achaque, para haver uma subserviência do outro lado. É uma autoridade com respeito para estabelecer as metas, os objetivos, ter os preceitos da casa. Agora, quando a mulher rompe com esse princípio da autoridade, você sabe o que acontece? No mundo espiritual, entra na zona de trevas. Ela sai da zona da luz e ela entra na área de trevas. No mundo espiritual há uma tênue linha, aonde está a luz e onde está as trevas. Uma ação do homem pode atrair trevas. Por isso que está escrito: irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. Por isso que o código fala que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Quando você ira dar lugar para o diabo, você passa a ter um demônio. Você passa a ter uma estrutura espiritual maligna que pode te influenciar. E quando eu falo de trevas, eu estou falando de trevas mesmo, eu não estou falando só de confusão. Porque se você caminhar comigo até o princípio dessa quebra de autoridade, você vai ver que havia um anjo de luz no céu, o portador da luz. Esse anjo chamava Lúcifer. A diferença entre Lúcifer e Satanás, qual é? É a quebra do princípio da autoridade. Torna-se demônio aquele que foi criado para ser anjo de luz. Ele tem toda a natureza de anjo. Ele foi criado com toda a natureza de anjo dele. E mais, quando a Bíblia fala dele, a Bíblia fala que ele era ungido. Igreja, ele era ungido. Alô, você está escutando? Ele era ungido. Ungido. E ele assistia aonde? Na congregação do céu. Não era pouca coisa, hein, gente? Pense uma igreja boa. Ungido na congregação do céu. Ungido e na congregação do céu. E tornou-se Satanás. Foi expulso da presença de Deus, porque quebrou o princípio da autoridade. E não pode haver caos e haver presença de Deus. Não pode haver a independência e a presença de Deus. Sabe, igreja, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu creio no que eu vou dizer. Quando Isaías teve a visão do trono de Deus, a glória de Deus enchendo o templo, enchendo a terra, as abas das vestes do Senhor enchendo o templo, querubins, serafins voando ao redor do trono. E ele viu os anjos dizendo uns para os outros: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Os anjos não disseram para Isaías, não. E nem disseram para nós, não é para nós aquela revelação. É um para o outro, é anjo falando para anjo, anjo olhando para anjo, falando: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Por que você acha que os anjos ficam falando uns para os outros que Santo é o Senhor? Porque eles viram um anjo que se esqueceu da santidade de Deus. Virar Satanás. E eles viram esse anjo ser expulso da presença de Deus. Então, o princípio da autoridade, igreja. Mulheres, o princípio da autoridade, ele faz um anjo virar demônio quando ele é quebrado. E ele faz uma mulher santa ficar endemoniada. Ou abrir as portas para Satanás na sua casa, no seu lar, quando é quebrado esse princípio da autoridade. E Deus fala: em tudo sede submissa. Um dia eu estava ministrando para mulheres, aí
Uma delas falou assim para mim: pastora, a senhora fala para eu me submeter ao meu marido porque a senhora não conhece o meu marido. Meu marido não é desse mundo. Eu disse para ela: mas olha, Deus manda você se submeter. Deus fala que pelo seu justo proceder você vai ganhar o seu marido. Como assim, pastor? Eu falei: vou te dar um exemplo. Você está aqui no evento de Mulheres Felizes da Vida, não está? Estou. Então, digamos que o teu marido tenha te proibido de vir. Ela falou: como que a senhora sabe? Sabe o que você tinha que fazer quando teu marido te proibiu de vir? Você tinha que dizer para o teu marido assim: olha, meu marido, eu tenho muita vontade de ir. Porque nesse lugar eu vou ser edificada. É a palavra de Deus que vai ser ministrada.